Você para juntos nós termos um tempo de oração. Quero convidar você para a gente orar. Vamos orar, lembrando que a partir de agora nós estamos também ao vivo pelo Facebook. Estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar a programação ao vivo também. Vamos falar com Deus, vamos pedir a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus, para que a gente possa realizar aqui o trabalho de Deus da maneira que agrada a Deus, né? Da maneira que Deus quer que esse trabalho seja realizado. Vamos orar então. Convido você para nós juntos orarmos. Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, Santo, único e verdadeiro Deus, o grande eu sou, o Pai do eterno Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Tu és bom, Tu és justo, Tu és fiel, e nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, exaltando, glorificando o Senhor, e buscando, Senhor, da Tua graça, da Tua compaixão e da Tua misericórdia para tudo aquilo que vamos falar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor e à Sua palavra. Não temos aqui, Senhor, nenhum tipo de preocupação de fidelidade para com homens ou para com instituições. Nos preocupamos exclusivamente em levar a pura, santa e cristalina palavra do Senhor. Livra-nos do mal, Senhor, principalmente da mentira, e fala conosco. Esta é a nossa oração, de louvor, de glória e de gratidão ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Deixa eu dizer duas coisas para vocês. A primeira é, eu vou colocar daqui a pouquinho aqui no Facebook oferta de emprego, né? Tem uma pessoa que está precisando de várias pessoas para trabalho num salão de beleza no Cambuí. E ela pediu para eu falar aqui. Como eu já estou usando o celular, né? Então eu vou escrever no Facebook. Se você é cabeleireira, manicure, pedicure, né? Daqui a pouquinho, depois do final do programa, eu vou colocar no meu Facebook o que essa pessoa precisa, o que ela exige e o telefone para vocês fazerem contato com ela. Tá bom? É um trabalho fixo, não é temporário não, né? Bom, daqui a pouquinho você entra aqui no Facebook, facebook.com/pastor Mário Filho, e você vai ver o que eu vou colocar aí, tá bom? Se você quer trabalhar, vai ter aí uma oportunidade para você. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, irmãos, irmãs, se vocês puderem, nos ajudem financeiramente, né? Hoje está vencendo, hoje é dia 10, hoje é o dia que nós temos que pagar o rádio. Infelizmente nós não temos ainda o valor, nem perto, né? Então, se você puder nos ajudar, nós precisamos da sua ajuda, porque não temos ajuda, graças a Deus, de igreja nenhuma, instituição nenhuma, não temos esse tipo de ajuda. Nós pagamos o rádio, a internet, o Extreme, que é o sistema que coloca a rádio no ar, né, que leva você a ouvir pela 103 e também pela internet. Isso custa dinheiro, né? E nós não temos ajuda de ninguém. São vocês que nos ouvem e entendem que esta programação é bíblica, é verdadeira e ajuda as pessoas a entenderem e a viverem de maneira cristã. Então, nos ajude, que a sua ajuda é extremamente importante. Tá bom?
Sou muito agradecido, muitíssimo grato a todos vocês que já nos ajudaram e vocês que vão nos ajudar. Que Deus os abençoe ricamente. Vamos então, amados irmãos e queridas irmãs, abrir a Bíblia, porque hoje é muito interessante tudo isso que nós vamos dizer aqui. Mateus capítulo 4, versículo 4. Abre aí, meu irmão, minha irmã. Hoje você vai entender algumas coisas. Mateus 4, 4. Você vai entender coisas importantes quando chegarem para você e te questionarem, você vai poder explicar. Quando colocarem em dúvida as coisas santas e divinas, você vai esclarecer a estas pessoas que na maioria das vezes são ignorantes, né? Ignorantes que eu digo no assunto, tá? Então é importante você ouvir e, se você quiser, compartilhe esse vídeo, né? Deixa, quando você acompanhar a gente, dá lá um likezinho, dá um ok. É importante a gente saber quantas pessoas nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Se inscreva lá no nosso canal. É importante a gente saber, para saber também se esse trabalho está sendo profícuo ou se o trabalho ninguém ouve, ninguém se interessa, não tem por que fazer, né? Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 4. Se puder me acompanhar na sua Bíblia, é super legal, tá? Não pode, ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Mateus 4, 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem é que nunca se perguntou, né? Será que a Bíblia é um negócio verdadeiro? Quem é que nunca se perguntou? Como é que a Bíblia chegou hoje, 2019 anos, nas minhas mãos? Será que isso que eu tenho aqui como Bíblia é da parte de Deus ou é da parte do Marcos, do Lucas, do João, do Pedro? Será que o que eu tenho aqui nas mãos, lá do Velho Testamento, foi Deus mesmo que falou? Ou foi coisa da cabeça do Jeremias, do Ezequiel? Quem é que nunca se perguntou sobre isso? Eu posso confiar que isso daqui que está escrito aqui é da parte de Deus? Mas o que me leva a ter esta confiança? Quando eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, o que me dá essa certeza? Quem é que nunca perguntou isso? E quem é que muitas vezes não se questiona, porque lê uma coisa, não entende aquilo que está escrito, busca de Deus uma outra coisa que Deus não vai fazer, porque Ele não disse que ia fazer? Ou quem é que nunca recebeu, né, as tais palavras proféticas e a coisa nunca aconteceu? Nunca aconteceu porque não foi Deus que falou, porque Deus não nos traz novas profecias. E a Bíblia explica isso para a gente, né? A Bíblia, ela mostra para a gente várias vezes em que Deus
revelou a sua palavra ao homem. O que é Deus revelar a sua palavra ao homem? Revelar a palavra ao homem nada mais é do que Deus mostrar ao homem a vontade dele. Revelar a palavra de Deus ao homem é Deus mostrar para o homem qual é a vontade dele. Entendeu? Então o que é a palavra de Deus revelada? É Deus mostrando para mim, para você, para os homens, o que Ele quer de nós. Isto é a Bíblia. A Bíblia é o que Deus quer que a gente faça, a vontade dele para cada um de nós. A Bíblia, ela se tornou, porque no princípio, primeiro que não existia a escrita, o homem não escrevia. O primeiro registro de escrita, se não me falha a memória, se eu falar coisa errada aqui, vocês entendam que a idade vai batendo e a gente fica meio confuso às vezes. Mas o primeiro registro de escrita na humanidade, acho que é aquela escrita cuneiforme, que era em alto relevo e tal. Antes não existia, aquilo também era uma coisa rudimentar. Deus falava, o homem ia lá, levava. Por temor a Deus, ele levava exatamente aquilo que Deus falou. Ele não mudava, porque Deus, no princípio, trazia sentença sobre aqueles que alteravam a sua palavra de imediato. Hoje as pessoas não entendem muito isso, porque nós estamos numa época da chamada graça. Deus hoje, através da graça, Ele espera que as pessoas se arrependam, que as pessoas abandonem o pecado e busquem o perdão. Naquela época, não. Deus falava uma coisa, o sujeito mudava, levava do jeito dele, ele já recebia a sentença ali, era exterminado ali mesmo. Isso você vai ler no Velho Testamento. Entende? Então, a Bíblia chegar até nós, esta Bíblia que nós temos aqui, foi um processo muito lento, mas proposital da parte de Deus. E foi um processo complexo de Deus para que a sua palavra fosse mantida exatamente segundo a sua vontade. Por quê? Porque nós somos criaturas finitas. Nós somos criaturas que vivemos num mundo extremamente confuso. E nós temos uma necessidade inerente de uma palavra do céu para cada um de nós. Todo ser humano tem. Seja ele civilizado, meio civilizado ou que não conheça a civilização. Ele tem dentro de si, porque é inerente ao ser humano, o desejo de ter uma palavra de um ser superior. E o ser superior é exatamente Deus. E como Deus é para nós um Pai amoroso e com infinita sabedoria, o que Deus fez? Deus supriu todas as nossas necessidades. E Ele fez, em parte, por meio da revelação geral. Revelação geral. Então a gente pode conhecer a bondade de Deus através da Bíblia. Nós podemos conhecer a benevolência, a sabedoria de Deus
através da Bíblia, mas também nós podemos reconhecer quando a gente olha para o universo à nossa volta. É o que o Salmo 19, versos do 1 ao 6 fala. É o que Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 32 fala. Quando a gente olha para o universo, a gente vê aí como Deus é bom, como Deus é sábio. A gente também pode, através da revelação geral, entender a presença, a santidade, a justiça de Deus. E também através da revelação geral, a gente pode entender como nós somos pecadores. Isso é a revelação geral. Porque nós entendemos sobre a presença, a santidade, a justiça e sobre a nossa pecaminosidade, palavra complicada, né? Através da nossa consciência. E está na Bíblia. Provérbio 20, verso 7, Provérbio 20, verso 27, e Romanos capítulo 2, versículos do 14 ao 16. Isso é chamado de revelação geral. Mas a nossa capacidade de pensar, de entender, de raciocinar, nem sempre é suficiente para a gente interpretar o mundo que a gente vê. Né? Você quer um exemplo disso? Há um bom tempo atrás, quando as pessoas viam uma estrela cadente, né, que se chama de estrela cadente, que na verdade não é uma estrela cadente, mas você sabe o fenômeno que eu estou falando? Como é que o homem interpretava? Que ele devia fazer um pedido, etc. Por quê? Porque o nosso raciocínio não consegue entender o mundo que a gente vê. É isso que fala o Salmo 14, verso 1. E às vezes a nossa consciência é muito cheia de escrúpulos. Ela é escrupulosa em demasia. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Olha, se você não lê as referências que eu estou mandando, você não vai entender. Aí você vai perguntar exatamente aquilo que eu estou falando. Então as referências são para você entender o que eu falei. Leia também Romanos, capítulo 14, versículos do 14 ao 23. Às vezes, né, a nossa consciência é insensível às coisas lindas e maravilhosas que Deus criou. A Bíblia também fala isso na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Então precisamos ler a Bíblia para a gente entender o que é a Bíblia e por que existe a Bíblia, né? Os primeiros cristãos, lá, depois de Paulo, depois de João, que foi o último a partir, a morrer, à frente ainda disso tudo, os primeiros cristãos reconheceram 66 livros como sendo a Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia quer dizer o quê? A palavra Bíblia quer dizer reunião de livros. Vários livros juntos formam uma Bíblia. Então existem várias Bíblias, mas uma Bíblia Sagrada só. Bíblia Sagrada, porque é reunião de 66 livros sagrados, porque provém do próprio Deus, juntos, num só. Isso é Bíblia Sagrada. Existe a Bíblia do direito, a Bíblia da economia, mas não é sagrada.
Bíblia Sagrada são 66 livros. Por que sagrada? Porque são inspirados por Deus ou falados pelo próprio Deus. A Bíblia Sagrada é o único livro do mundo, é o único livro universal que tem características da palavra de Deus. Por quê? Porque tudo que está escrito aqui, que foi escrito há centenas, milhares de anos atrás, 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, né? São coisas que a ciência já comprovou. Então tem característica de coisa divina. Por quê? Como é que algo escrito há 5.500 anos atrás, a ciência está comprovando agora, no século XX, ou no século XXI? Tem característica da palavra de Deus. E como é que se chegou à conclusão que estes 66 livros são inspirados por Deus? Como é que se chegou a essa conclusão? Porque muita coisa era tida como palavra de Deus. Mas só 66 livros é que tem esta inspiração divina. E como que chegaram nesse resultado de 66 livros? Sendo que, por exemplo, só para você entender, a Bíblia Católica tem mais de 66 livros. Porque tem livros que não são considerados inspirados. E por motivos óbvios, né? É só você ler, você vê que como é que pode ser inspirado. Esse livro aqui tem magia. Esse livro tem oração aos mortos. Esse livro tem sacrifício de ser humano. Esse livro tem anjo que mente, fala uma coisa no começo, depois fala outra no fim, né? Mas está lá na Bíblia Católica, são os livros chamados de apócrifos. Mas o livro, Bíblia, os 66 livros que formam a Bíblia, e formam um outro livro chamado de Bíblia, né? Ele passou por um negócio que na língua grega chama de cânon. O que é cânon? Cânon, no grego, é régua. Régua de medir. Régua que se mede, né? E se vê exatamente a medida daquilo. Cânon. E para se ter uma régua, você precisa ter regras dentro da régua, né? A régua não é dividida em centímetros, milímetros, não é? São regras que estão lá dentro. E o cânon foi formado de regras, para que se pudesse entender se havia ou não inspiração nesses livros. Então, a Bíblia que você tem hoje, a Bíblia chamada de evangélica, ou Bíblia crente, ou Bíblia cristã, ela é uma Bíblia que foi passada pelo cânon, uma régua com parâmetros, com medidas para que pudesse dizer isso é inspirado e isso não é inspirado. Isso veio da parte de Deus e isso não veio da parte de Deus. E uma das coisas que o cânon, que é a régua de medir para se saber se veio de Deus ou não, uma das coisas que se usou é saber se Cristo sancionava aquilo que estava escrito. Se aquilo que estava escrito veio da parte de Cristo.
se Cristo colocaria a assinatura dele embaixo daquilo que estava escrito. Porque se aquilo que estava escrito era exatamente o que Cristo falou. Então, por exemplo, nós lemos aqui Mateus, capítulo 4, versículo 4. Eu quero que você entenda bem isso. Mateus 4, 4. Isso aqui foi o próprio Cristo que disse. Então, olha o que é o cânon, como é que se usa o cânon. Ele, Jesus, porém respondendo disse, está escrito. Então, Mateus falando isso, está dizendo que Jesus falou isso. Mas isso existia? Então, vai-se em isso que ele falou, está nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do homem, Vai lá onde estava escrito isso, está escrito isso mesmo? Ou está escrito. Então, Jesus autenticou aquilo que estava escrito e deu autenticidade nisso que ele falou. Olha como o cânon não é um bicho de 7 cabeças. Dá para a gente entender como é que é a coisa. Jesus falou algo que já havia sido dito. Então ele confirma aquilo que ele fala e confirma aquilo que foi dito também. Entendeu? É um dos critérios, são vários. Este é um dos critérios do cânon. Só para você entender o que é o tal do cânon, que é a régua de medir. Então, o Antigo Testamento ficou composto de 39 livros. 39 no Antigo Testamento, e 27 no Novo Testamento. Compõem os 66 livros da Bíblia. 66 livros que outros tantos passaram pelo cânon, mas foram reprovados por esses motivos que eu citei agora há pouco e por outros, porque são livros mentirosos, que trazem oração aos mortos, magia, um monte de coisa, superstição de monte, entendeu? Então foram reprovados, tá? Esses foram aprovados. Então a autoridade do Novo Testamento é o próprio Jesus Cristo. Por que é o próprio Jesus? Porque Jesus designou os seus apóstolos. Está entendendo por que hoje não pode existir apóstolo? Não é o pastor Mário contra. Não sou. É que a Bíblia não nos permite que alguém nos dias de hoje seja chamado de apóstolo. É um absurdo teológico o sujeito ser apóstolo. Quando eu vejo o apóstolo, eu já nem dou mais bola, porque eu já sei que é bobagem. Por quê? Porque Jesus designou os 83 apóstolos, os 12, mais os 70, mais Paulo, como mensageiros divinos, e autorizou esses mensageiros e prometeu para eles que o Espírito Santo os faria lembrar de seus ensinamentos. Quais eram os ensinamentos de Jesus para os apóstolos, que eles levaram para grande parte do mundo da época? Eram os evangelhos. Então, essa história de que o Espírito Santo faz lembrar, Jesus está falando para aqueles homens, não para nós hoje. Porque aqueles homens aprenderam de Jesus. Hoje, se você não ler, não estudar e não meditar, o Espírito Santo não vai te fazer lembrar de nada. Aliás, isso é tão óbvio como 2 mais 2, porque a gente só pode lembrar daquilo que já aprendeu ou já viu. Como é que você vai lembrar de algo que você nunca viu? Que você nunca aprendeu? Não vai lembrar.
E Jesus diz que o Espírito Santo levaria aqueles homens a toda a verdade. Qual eram? Os ensinamentos de Jesus eram os evangelhos. E qual seria toda a verdade? Seria o livro de Atos dos Apóstolos, mais as epístolas, que foram escritas especificamente pelos apóstolos. E Jesus ainda falou o seguinte: ó, vocês vão se lembrar dos meus ensinamentos, que são os evangelhos, de toda a verdade, que são os atos e as epístolas, e vocês vão ainda aprender coisas futuras. Quais são as coisas futuras? É aquilo que João aprendeu na ilha de Patmos, o livro do Apocalipse. E são coisas futuras, que ainda não aconteceram, mas vão acontecer. Você está entendendo? Olha só como começa a ficar tudo muito claro. Olha quanta coisa a gente viu. As pessoas, eu conheço vários pregadores que não querem saber. Sobem lá para o púlpito, agora o Espírito Santo vai falar. Mas que o Espírito Santo vai falar? Por causa disso que tem esse monte de bobagem aí. Porque eles leem errado a Bíblia. Aquilo foi dito para aqueles homens: olha, vocês vão se lembrar, né, dos meus ensinamentos. O que Jesus ensinou para eles? Os evangelhos que eles viveram junto com Jesus. Toda a verdade. Foram coisas que o próprio Espírito Santo foi falando para os apóstolos para que eles escrevessem. São o caso das cartas, as epístolas, né? E depois o Espírito Santo mostrou um futuro para o apóstolo João, que são as últimas coisas, a escatologia, o livro do Apocalipse. E estes homens, estes apóstolos, eram figuras singular. Eles eram embaixadores de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. O que Jesus falou sobre estes homens? Sobre estes apóstolos embaixadores? Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Lucas, capítulo 10, versículo 16. Então veio para a Bíblia Sagrada apenas os livros autenticamente apostólicos. Está cheio de o livro segundo o apóstolo não sei quem aí. Mas não passa pelo cânon. Não pode ser acrescentado nada. A Bíblia está fechada. É isso que eu quero que os meus irmãos entendam. Apocalipse fecha a Bíblia, diz que quem acrescenta, quem não pode acrescentar. É uma heresia acrescentar algo à Bíblia Sagrada. Então os livros verdadeiramente apostólicos estão aqui na Bíblia. Mas existem livros falsos, claro que existem. Lá em Tessalonicenses diz isso, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, fala de uma literatura falsa. A Bíblia mesmo fala. Ou que não tenha a sanção apostólica, ou que não tenha a chancela, a assinatura apostólica, que não passou pelo cânon. Então, a Bíblia Sagrada, que você tem, que eu tenho, a Bíblia verdadeira, ela tem 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses 66, 39 mais 27 compõem a palavra de Deus. Quem tem a Bíblia
tem a mão protetora de Deus em casa, no carro, no escritório, aonde for, que a Bíblia é a mão protetora de Deus, porque tudo que a gente precisa está aqui. A Bíblia é tão divina, e é importante estudar isso, né? A Bíblia, ela é tão divina que ela resistiu a imperadores pagãos, a críticos ateus, a religiosos mal orientados. Está cheio de religioso mal orientado. Eu combato isso todo dia aqui. Todo dia. Quando a gente fala das sinagogas de Satanás, nós estamos falando de pessoas religiosas mal orientadas, que não conhecem a Bíblia, então mudam, alteram a Bíblia, mas a Bíblia verdadeira resiste a tudo isso. A Bíblia já foi banida, queimada, difamada, ridicularizada, nada disso adiantou. Continua aqui. Universal. Mundo todo. O mundo todo tem a Bíblia. A mesma Bíblia que você está lendo aqui na sua casa, está sendo lida lá na Inglaterra, está sendo lida no Japão, pelos cristãos, óbvio, né? Está sendo lida na Dinamarca, na Alemanha. A Alemanha é um país extremamente cristão. Está na Noruega, no mundo todo. O cristão tem a mesma Bíblia que você tem. Muda a língua que ela está escrita, mas é a mesma Bíblia. Porque Deus deixou a sua palavra para que toda a humanidade pudesse ser atraída para Ele através da sua palavra. Quando o Senhor diz assim, a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O que ele está dizendo? Que é através da leitura que as pessoas têm fé. A fé vem através da leitura bíblica. Eu digo isso toda hora aqui. As pessoas não gostam, ficam bravas. Mas é assim que a Bíblia diz. A fé não vem do sujeito testemunhar, olha, Deus fez isso para mim. Não. A fé vem de você ler a palavra de Deus. Porque você lendo a palavra de Deus, você vai começar a criar um relacionamento entre Deus e você. Eu digo isso aqui várias vezes. Cristão que não conhece a Bíblia não é cristão. Como é que o sujeito pode ser salvo e não conhecer a Bíblia? Tem jeito? Tem jeito de alguém dirigir um carro sem saber dirigir? Vamos mais profundamente. Tem jeito de alguém pilotar um avião sem saber pilotar um avião? Não. Vai meter o avião num barranco, numa montanha. Não vai. Primeiro que o avião não vai subir, se estiver no ar não vai descer. Mesma coisa a palavra. Não tem como o sujeito ser cristão, ser temente a Deus, se ele não lê, não conhece, não medita, não estuda. Não tem jeito. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o próprio Deus que deixou exatamente para nós a Bíblia, para que esse relacionamento entre Ele, que é a sua palavra, e nós fosse fortalecido. Isso não é coisa isso é coisa do Mário, não é bíblico, é que as pessoas não ouvem isso nas suas igrejas denominacionais. Então elas não entendem. Quando elas ouvem, fica um negócio meio estranho, porque eu ouço, pastor, 40 anos de igreja, nunca ouvi isso. Eu já ouvi isso várias vezes, já recebi várias mensagens. Pastor, eu tenho 15 anos, nunca ouvi isso. Tem uns que ouvem, vão lá, conferem,
caramba, não é que é isso mesmo? Tem outros que ouvem, não gostam, nem vão conferir. Ficam contra. Não, porque lá na minha igreja eu aprendi diferente. Mas a gente não aprende da igreja, a gente aprende da Bíblia. Porque você concorda que eu posso estar aqui ensinando tudo errado para você? Por que eu vou citando passagens bíblicas? Por que a pregação, né, ela é fundamentada na palavra de Deus? Para que você abra a palavra de Deus e... Peraí, o que ele está falando? Tá, é isso que está ou não é isso que está? É para isso. Quando eu digo para você, olha, abre lá Mateus capítulo 4, versículo 4. É para você ler e conferir Mateus 4,4 com aquilo que eu estou falando. Às vezes a pessoa faz uma pergunta, eu mando lá, leia tal. Ele não lê, pastor, mas você está na cara que você não leu. Você está me entendendo, irmão, irmã? Isso não é ensinamento meu, isso é ensinamento bíblico. Como nós chegamos à nossa Bíblia? Como é que a Bíblia chegou até nós hoje? É assim, não é de outro jeito. Não foi de outra maneira. E ela vai até não sei quando, desta forma. Então, a responsabilidade é de se pregar a Bíblia do jeito que ela foi escrita, não do jeito que eu interpreto. Porque para interpretar a Bíblia também existe uma ciência. Não posso interpretar do meu jeito. Por que cada igreja denominacional interpreta a Bíblia do seu jeito? Eu já falei isso várias vezes, né? Se você for em 3 igrejas diferentes no mesmo dia, 3 igrejas diferentes no mesmo dia, você vai ouvir 3 pregações da mesma coisa diferente. Por quê? Porque cada um quer interpretar do seu jeito, da maneira que é mais conveniente, e não da maneira que a Bíblia foi escrita. Você entendeu como é que a Bíblia chegou até nós hoje? E por que a gente pode tranquilamente dizer que a Bíblia que nós temos na nossa mão, que você tem na sua mão, é a palavra de Deus? É claro que o que muda com o tempo, Almeida corrigiu alguns termos que facilita o meu entendimento. Você corrigiu isso, não corrigiu a Bíblia. Corrigiu, por exemplo, ao invés de estar escrito ficou 3 anos, coloca um termo melhor para você entender. Corrigir é isso, não é mudar o que está escrito. É facilitar o seu entendimento. Almeida corrigida fiel. Fiel ao texto original. Entendeu? Então, quando diz corrigida, não é mudou. Não mudou. Mudou alguns termos, algumas expressões, né? Para facilitar o entendimento. É isso, meu irmão, minha irmã. Que você tenha gostado, apreciado, e mais do que gostado, apreciado, que tenha sido bom para a sua vida cristã, que você tenha crescido na graça e no conhecimento do Senhor um pouco mais hoje, assim como eu cresci também. Deus querido, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós glorificamos e exaltamos o Senhor por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. Nós somos muito gratos ao Senhor. Aprendemos que podemos confiar nesses livros, nisso tudo que está escrito, porque isto é a sua palavra, e isso faz parte de um processo lento, proposital e complexo do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Continua falando conosco, continua nos instruindo, nos ajudando a entender, derramando sobre nós a tua infinita graça, compaixão e misericórdia. Esta é a minha oração, Senhor,
Que o Senhor nos livre de todo o mal, principalmente da mentira. No nome do Cristo Jesus que eu oro. Amém.